Gente querida, muito bom dia! Sejam bem-vindos a mais um Café com Terapia. Damos graças a Deus, bendizemos aos céus por mais um dia, mais uma oportunidade de viver, mais uma oportunidade de sermos felizes. Bata no peito, ativa o amor, ativa a gratidão, ativa a leveza, ativa realmente tudo aquilo que você tanto deseja, aquilo que você quer para a tua vida, aquilo que você deseja projetar para a tua carreira, deseja projetar diante da tua trajetória profissional, diante daquilo que você realmente quer todos os dias fazer acontecer. Quando você levanta de manhã com positividade, quando você levanta com bons pensamentos, você levanta assim com uma energia positiva, tenha certeza que muitas coisas boas começam a fluir e o teu dia começa a ser leve, o teu dia começa a ter um significado positivo e aí você faz a diferença em todos os sentidos. Então vibra a prosperidade, vibra a alegria, vibra amor, que assim você vai ter um dia sensacional, repleto de luz, de amor, de gratidão, de fé e de muita positividade. Quem estiver ao vivo vai dando seu bom dia, vai curtindo, vai mandando aviãozinhos. Se você estiver assistindo na gravação, coloque seu bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que você estiver assistindo, coloque aqui nos comentários, que é muito importante para que assim a gente possa compartilhar, sim, muita alegria, muita luz, muito amor, muita esperança, fazendo que a nossa realidade seja realmente muito importante. E hoje nós vamos conversar sobre plano espiritual. Como é que é a vida no plano espiritual? Você já se perguntou o que pode ser, o que pode acontecer na vida, né, depois da morte do corpo físico? Quando nós falamos sobre plano espiritual, sobre espiritualidade, nós precisamos, em primeiro momento, entender que nós somos um espírito. E a nossa vida, ela é baseada em acordos, em propostas, em situações espirituais, e todas essas questões dizem respeito àquilo que nós fizemos em realidades anteriores, aquilo que nós fizemos em outras vidas, em outras existências. Nós viemos agora para resgatar, para aprender e para construir algo significativo e muito melhor da forma que a gente chegou. Quero dar bom dia para a Ana, que está aqui. Bom dia, seja muito bem-vinda. A Ana, que era a esposa do meu pai recentemente, né, faz poucos meses que ele desencarnou. A Ana, esposa do meu pai, está aqui. Bom dia, Ana, seja muito bem-vinda. E falando hoje, né, sobre plano espiritual, sobre espiritualidade. Então a gente precisa, em primeiro ponto, compreender que nós somos um espírito. No momento que nós somos um espírito, o nosso espírito ele é eterno. O nosso espírito ele não tem fim. Ele não morre. O nosso corpo físico, ele vai padecer, vai chegar um momento que ele simplesmente para de funcionar. Como uma máquina, como qualquer equipamento, chega um momento que ele para, que ele estagna. Chega um momento que o nosso corpo físico ele também para. E aí o nosso espírito, ele se desprende do corpo e aí nós vamos para o plano espiritual. O que é esse plano? Existem vários planos, existem várias energias, existem várias formas de compreender aquilo que faz sentido para a tua realidade. Nós temos planos positivos, planos, talvez você já tenha assistido o filme Nosso Lar, talvez você já tenha observado, né, diante dos livros espíritas, talvez você já tenha olhado as questões de outras pessoas, alguns relatos em que a pessoa está no momento de desencarne e começa a compreender, começa a entender muitas coisas diante de um túnel, diante de algo que aparece na vida dela. Então, primeiro ponto, a pessoa foi para o plano espiritual. Quando ela foi para esse plano, ela vai se reencontrar com amigos, vai se reencontrar com familiares, vai se reencontrar com pessoas que também já desencarnaram e que já estão neste plano maior, podendo, no momento do desencarne, os próprios entes queridos, os próprios familiares que partiram antes, virem buscar
essa pessoa. Então é comum, quando a pessoa está prestes a se desligar do corpo, a se desligar da matéria, ela começar a enxergar parentes que já desencarnaram. Ela começar a enxergar pessoas que já partiram desta dimensão. Porque ela está vendo esses espíritos que estão preparando o terreno, que estão preparando a energia para essa pessoa ser resgatada. Então, pode acontecer isso, né? Se você já teve casos na tua família onde você percebeu que os teus entes queridos, antes do desencarne, já estavam enxergando os outros que já haviam partido, são momentos de preparação. São momentos onde eles se preparam para realmente resgatar esse espírito. E quando acontece esse resgate, o espírito ele pode ser enviado para hospitais espirituais. Dentro desses hospitais, ele pode ser regenerado, porque no momento que o espírito ele desencarna, o corpo físico desencarna através de uma doença, essas marcas elas podem permanecer no próprio espírito, caso a pessoa seja muito apegada, caso a pessoa tenha muita questão com a matéria, ainda muita ligação com familiares, com bens materiais e com o próprio corpo. Então, esse contato ele pode ainda permanecer por muito tempo. Existem casos de pessoas que desencarnam e o espírito continua preso ao corpo. Precisa ser resgatado lá no cemitério. Precisa ser resgatado diante de uma situação em que ele ficou tão preso à matéria que ele não consegue se desligar do próprio corpo. E aí a gente observa casos em regressão, casos através da própria do mapa astral e da constelação familiar e vários outros casos em que a pessoa tem uma fobia. A pessoa tem fobia a lugares fechados. A pessoa tem fobias a lugares muito escuros. Por que ela tem essa fobia? Pode ser que em outra vida ela tenha sido enterrada viva. E quando a gente foi enterrado vivo, pode acontecer, acontecia muitos desses casos, né, lá no passado, mas aconteceram casos em que o espírito ele estava ainda ligado ao corpo, ele desencarnou, o espírito acorda e se vê totalmente preso dentro de um caixão, dentro de uma caverna, dentro de algum lugar e ele não consegue sair. E aí ele precisa ser resgatado. A partir do resgate, ele vai para o plano espiritual. Mas no momento em que o espírito acorda e ele percebe que ele está preso, ele pode intuir que ele foi enterrado vivo. Ele pode ter uma consciência que ele não tenha morrido, mas esteja preso dentro de um caixão. E essa marca fica no espírito. E aí a pessoa volta, ela reencarna e acaba tendo esse medo, tendo essa fobia. Quem estiver ao vivo, vai dando seu bom dia, vai curtindo, vai mandando aviãozinhos, compartilhe para que esse conteúdo sim possa chegar a muitos corações. O Café com Terapia de segunda a sexta, das 7 às 7h30, onde a gente inicia o nosso dia com boas vibrações, com frequência positiva, fazendo de cada novo dia um grande presente de Deus, um presente positivo, um presente realmente de alegria, de expansão e de amorosidade. E aí, a pessoa desencarnou, ela pode ir para colônias espirituais. O que são essas colônias? Para você que já assistiu o filme Nosso Lar, se você não assistiu ainda, assista. Tem o filme 1, tem o filme 2. Se você não leu os livros de Chico Xavier, Nosso Lar, Os Mensageiros, agora eu não me recordo o nome de outros livros, mas tem vários livros que falam só sobre o plano espiritual. Então, se você puder ler esses livros, leia com calma, leia com tranquilidade, não leia com afobação. Traz muitas informações importantes. Livros do Chico, livros do Divaldo, Zíbia Gasparetto, Mônica de Medeiros, vários livros, agora me fugiu o nome. O Heraldo Dutra também tem livros maravilhosos para você ler sobre o plano espiritual.
E aí a pessoa desencarnou. As colônias espirituais são cidades. Como uma cidade, a gente não mora numa cidade. É uma cidade no astral. É uma cidade, é um local no astral em que as pessoas, os espíritos, convivem num grande aprendizado, buscando aprender, buscando entender a sua vida terrestre, buscando acordar em direção à vida, buscando compreender situações de outras existências e se preparar para reencarnar. Se preparar para poder voltar à matéria. E nós observamos que aqui na Terra a gente diz, eu não vou mais reencarnar, chega, por mim tá, né, já foi, na próxima vez que for para o plano espiritual, vou ficar lá descansando, vou ficar lá brincando e não vou reencarnar. A gente tem esse pensamento aqui, na matéria. Mas quando nós chegamos do lado de lá, quando nós vamos para o lado de lá, nós compreendemos muitas coisas. E aí a gente pede, implora para voltar. É muito engraçado essa questão. Porque enquanto estamos aqui, a gente diz que quer ir para lá e não quer mais voltar. Mas quando nós estamos de lá, nós estamos realmente estudando, se dedicando, trabalhando e implorando para ter oportunidade de retornar à Terra. Porque através da reencarnação é um grande aprendizado, é uma grande escola, é uma grande oportunidade de realmente expandir, de crescer e da gente usufruir de toda essa energia. Então, colônias espirituais são cidades astrais. Nosso lar é uma das cidades. É famosa porque tem a questão ela está em cima do Rio de Janeiro e várias cidades, cidades maiores, existem colônias espirituais acima dessas cidades, onde as pessoas ali desencarnam e são encaminhadas para essas cidades astrais para serem recebidas, serem tratadas, serem observadas as questões espirituais. O espírito saber lidar com a morte. Todos nós somos espíritos, todos. Mas a consciência que nós absorvemos ao nascer, as crenças, os bloqueios podem nos fazer muitas vezes desacreditar da vida do lado de lá, ou pode sim nos fazer buscar cada vez mais essa compreensão e falar sobre a vida após a morte, do corpo físico, é um tema que instiga muitas pessoas. Por mais que o espírito conheça o lado de lá, por mais que a pessoa seja espírita, universalista, a pessoa busque conhecimento, a pessoa busque estudar, ninguém está preparado para o desencarne. Seja de um ente querido ou seja seu próprio desencarne. Então, será que no dia do nosso desencarne a gente vai chegar do lado de lá e nós vamos ter uma compreensão daquilo que aconteceu? É muito individual isso. Então, quanto mais nós estudarmos, quanto mais nós nos dedicarmos, quanto mais nós olharmos para frente e buscarmos entendimento, melhor, porque vai ser mais fácil para o nosso espírito chegar do lado de lá e perceber, isso eu estudei, isso é a verdade, isso é real. Porque quando a gente desencarna, nós desencarnamos com todo o conhecimento que a gente adquiriu aqui. Então, quando você desencarna com doutrina espírita, conhecendo colônias espirituais, conhecendo a espiritualidade, se conectado com Deus, Jesus, Buda, Ganesha, vai ser mais fácil você compreender e conhecer a verdade. Mas é a individualidade de cada um. Então, buscar realmente entender que existe, além da matéria, algo incrível na nossa vida, algo que traz sim, um significado positivo, de muita gratidão. E assim a gente vai aprendendo e evoluindo. Então, no momento em que existem as colônias, nosso lar, várias outras cidades, existem os lugares mais densos, tipo umbral. Umbral, para descrever umbral, existem vários níveis de umbral. Umbral grosso, umbral médio,
umbral normal, são vários umbrais, são várias dimensões. O que a gente poderia trazer como um exemplo simplificado do umbral seria o inferno, que é descrito através das religiões. Só que o umbral não é um inferno cristão, que não foi Jesus que falou, foram os homens que idealizaram, que o fogo, a pessoa lá tem o diabinho te espetando lá com a forca. Não, umbral é uma zona de consciência em que você vai estar totalmente num lugar denso, sendo atormentado pelos teus próprios pensamentos, por aquilo que você viveu. Então, céu e inferno somos nós que criamos, através da nossa mente e da nossa consciência. Se você viveu uma vida de amor, de gratidão, se você viveu uma vida de luz, de positividade, você vai sim estar num lugar muito bonito, nosso lar, você vai estar num lugar positivo e você vai ser acolhido pelos seres de luz. Mas se você vive uma vida fazendo fofoca, puxando o tapete um dos outros, fazendo realmente maldade, torcendo para que o outro vá mal, torcendo para que os outros quebrem, você vai realmente ir para uma zona realmente pesada. E esse é o umbral. É onde você vai ser atormentado por teus próprios pensamentos, você vai ser atormentado pelas tuas próprias questões, até realmente ter o quê? Uma consciência e um arrependimento sincero, para ser resgatado, para poder sim compreender e ter o entendimento de que a vida não terminou e que você poderia fazer diferente, que você poderia ter feito diferente. E através da tua consciência você vai buscar reencarnar de novo para aprender e mudar e ter novamente essa chance. Quero dar bom dia para a Márcia que está aqui. Bom dia, seja muito bem-vinda. Quem estiver ao vivo, vai dando seu bom dia, vai curtindo, vai mandando aviãozinhos. Assim você ajuda a compartilhar o Café com Terapia. Então olha para a vida com olhos realmente de positividade. Você deseja ir para nosso lar? Você deseja ter uma expansão, ir para um lugar bonito? Ou você deseja ir para o umbral? É difícil a nossa natureza ainda nós irmos direto para nosso lar. Nós irmos direto para um plano superior. Porque existem muitas coisas na nossa mente, no nosso dia a dia, que pesam o nosso espírito. Existem mágoas, raivas, tristezas, que nós precisamos diariamente ressignificar, que nós precisamos diariamente olhar para isso e buscar soltar essas amarras, esses pesos, soltar realmente tudo aquilo que nos pesa diante da vida, fazendo escolhas positivas, fazendo escolhas que venham trazer um significado alegre para a nossa vida. Então, fazendo isso, a gente começa a escolher se nós queremos, sim, ir para um lugar bonito ou ir para um lugar denso. E a nossa própria alimentação, a nossa vida alimentar, vai dizer para onde que a gente vai. Se você já assistiu o Nosso Lar, se você não assistiu, assista. Assista Nosso Lar 1 e assista o 2. Quando você assistir o 2, você vai perceber muito da questão dos obsessores, você vai perceber um umbral muito forte e que o espírito, ele mesmo cria, através das suas atitudes, da sua energia, o lugar onde ele está. Mas no momento de um arrependimento, ele é resgatado. Um arrependimento sincero, um arrependimento que venha do coração, o coração espiritual. E os nossos guias, nossos mentores estão ao nosso lado esperando o pedido de ajuda. Por isso, pedir ajuda é um ato de coragem. Pedir ajuda é um ato, sim, de amor próprio, na terra e no espiritual. Peça ajuda. Os teus mentores, nossos guias, estão ao nosso lado todo momento. E quando você lê os livros espíritas, você assiste os filmes espíritas, você percebe a paciência e o carinho que os guias, os mentores têm conosco.
e que eles esperam anos e anos e anos e eles estão dispostos a todo momento estar nos ouvindo. E pode passar milênios, eles vão estar lá prontos para que um pedido de ajuda, quando o Espírito fala, pede, o mentor vai lá correndo buscar esse mentorado que está precisando desse carinho, desse resgate. Então a gente precisa realmente fazer escolhas para a nossa vida, escolhas positivas que possam elevar a nossa consciência. Então escolha realmente pelo amor, escolha viver a amorosidade. Busque cada vez mais aprender sobre o plano espiritual, sobre as colônias espirituais. Busque aprender mais sobre o umbral, porque existem muitos seres que estão lá no umbral, obsessores, espíritos que precisam também ser resgatados. E os Exus, dentro da Umbanda, são seres, são entidades que entram no umbral para fazer resgates, para resgatar almas, resgatar espíritos. Entram no umbral grosso para fazer resgates de almas que estão precisando de ajuda e que têm um arrependimento sincero. Então busque aprender cada vez mais sobre a espiritualidade. Aprenda sobre a vida. Aprenda e conheça mais a si mesmo. Quando você conhece a si mesmo, você busca realmente expandir e se abrem infinitas possibilidades de você crescer, de você trazer amor próprio e de você expandir na direção da alegria, do amor e da fé. Te convido nesse momento a você fechar os teus olhos, curvar a sua frente e que a gente possa juntos fazer uma oração. Senhor Deus, nosso Pai, por Jesus, por todos os seres de luz, nós entramos em Tua presença. Te agradecemos, Senhor Deus, por mais um dia em nossa vida. Te pedimos que a nossa consciência espiritual possa se abrir, se elevar e que nós tenhamos, sim, o despertar da nossa alma, a compreender a espiritualidade, a compreender os planos espirituais e nos abrir cada vez mais à verdade, à fé, ao amor e à esperança. Nos ajude a compreender a inteligência divina e, a partir disso, elevar a nossa consciência às mais altas vibrações. Te peço, Senhor Deus, que abençoe a todos que estão me assistindo ao vivo nesse momento e a todos que vão assistir na gravação. Que todos possam ser felizes, prósperos, saudáveis, em nome de Jesus. Amém e amém. Brilha a prosperidade, brilha a alegria, brilha coisas boas, brilha o melhor na tua vida. Que você possa despertar realmente a tua melhor versão. Que você possa despertar para a fé. Que você possa despertar uma consciência elevada e fazer com que a tua vida possa ser próspera, feliz, harmônica e o teu espírito se elevar a lindas vibrações. Um lindo dia para você, repleto de muita luz, de muito amor. Mais um golinho de café aqui, ó, na xícara da Ede e da Dona Clarice, né? A Ede e minha namorada e a Dona Clarice, minha sogra. Então aqui, ó, xícarazinhas dela hoje aqui no Café com Terapia, onde um cafezinho, né? Hoje o cafezinho foi na cafeteira, um cafezinho diferente, mas sempre é um prazer, é uma alegria poder estar aqui com vocês. E gratidão por você abrir a sua casa, abrir o seu lar, abrir realmente o teu coração a olhar mais para a espiritualidade. Busque conhecer mais a ti mesmo. Busque conhecer mais o teu espírito. Busque, sim, conhecer mais sobre a espiritualidade. E aí você vai perceber a grandiosidade de Deus diante da tua vida, diante da tua essência, para você expandir amor, gratidão e muita positividade. Um lindo dia para você, repleto de muita luz e muito amor, mais um golinho de café. E até amanhã, 7 horas da manhã, em mais um Café com Terapia.